Pessoal, boa tarde. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre desordens fisiológicas e também as doenças que ocorrem na pós-colheita de frutos e hortaliças. Bem, os principais distúrbios fisiológicos que ocorrem tanto na fruta como em hortaliças ocorrem normalmente durante o armazenamento, principalmente quando as condições de armazenamento são inadequadas para o fruto ou hortaliças. Normalmente, na aula passada, a gente viu, né, que quando os frutos ou hortaliças são cultivados fora da faixa recomendada de temperatura de armazenamento, pode sofrer danos, e esses danos são chamados de distúrbios fisiológicos. Esses distúrbios fisiológicos, pessoal, eles não são causados por fungos, por bactérias, por patógenos, não. Eles são causados principalmente por condições inadequadas de armazenamento. E são chamados de distúrbios fisiológicos porque altera as células, ocorre alteração na célula do fruto das hortaliças, causado pelo um armazenamento inadequado. Então, por isso que são chamados de distúrbios fisiológicos. Então, os distúrbios fisiológicos podem causar perdas de pós-colheita, né? Porque com a ocorrência desses distúrbios, fica inviável a comercialização desses frutos ou hortaliças, né? Porque o consumidor ele compra pelo olho, né? Então tem que estar atrativo para o consumidor comprar esse produto, essa matéria-prima, né? Então, se tiver com um aspecto defeituoso, né? Alterações das células, mudança de coloração, queimaduras, tecidos necrosados, então a adesão pelo consumidor diminui bastante, então vai favorecer a perda de pós-colheita de frutos. Então, normalmente, como cada espécie tem uma exigência de temperatura de armazenamento diferente, então, normalmente, dependendo da espécie, os distúrbios fisiológicos são diferentes. E até dentro da mesma espécie, tem cultivares que apresentam distúrbios fisiológicos distintos. Além de a temperatura, o armazenamento interferir nos distúrbios fisiológicos, a umidade relativa do ar durante o armazenamento também vai interferir, os níveis de oxigênio, de CO2 também interferem nos distúrbios fisiológicos. E também esses distúrbios, eles estão relacionados, associados com deficiências nutricionais no campo, né? Então, por exemplo, no campo houve deficiência de cálcio no cultivo de maçã. Então, depois da colheita, pode surgir um distúrbio fisiológico provocado por essa deficiência de cálcio no campo. Então, aquela anomalia, aquele distúrbio é proveniente da deficiência de cálcio. A gente vai ver mais na frente algumas imagens, né, sobre esse assunto. Bem, vamos começar a falar os principais distúrbios fisiológicos que ocorrem, né, as principais alterações que ocorrem nas células, provocadas principalmente pelo inadequado armazenamento ou condições de umidade relativa do ar inadequada, níveis de oxigênio, de CO2, deficiências nutricionais no campo. Então, tudo isso pode acarretar os distúrbios fisiológicos. Então, temos aqui um distúrbio fisiológico, que é a lanosidade. Tem esse nome porque o fruto ele fica com um aspecto lanoso, de lã. Ocorre principalmente em pêssego, durante o armazenamento em baixa temperatura. Esse distúrbio ocorre causado pelo frio, né? As baixas temperaturas provoca esse distúrbio fisiológico. Então, além do fruto ficar com um aspecto lanoso de lã, outra característica, pessoal, desse distúrbio é a ausência de suco,
Se a gente observar na imagem, a gente observa que tem uma pessoa esmagando esse pêssego, e se a gente observar, a gente não vê a saída de suco, né? Porque a característica desse distúrbio fisiológico, a ausência de suco. Também tem alterações no aroma, no sabor do fruto também interfere. Então, fica inviável a comercialização desse pêssego. E esse distúrbio é causado pela baixa temperatura. Então, reforçando ainda mais a importância, né, do armazenamento, na temperatura, na faixa de temperatura adequada para cada espécie. Outro distúrbio é o escurecimento interno, também chamado de degenerescência. Esse distúrbio está associado a baixa temperatura e a concentrações elevadas de CO2 durante o armazenamento. Ocorre com bastante frequência esse distúrbio em pêssego, ameixa, maçã, peras. E também esse distúrbio está associado a amadurecimento avançado do fruto, né? Então, por exemplo, quando é feito a colheita no estágio avançado de maturação, né? É feita a colheita de forma inadequada, né? Que a gente viu nas aulas passadas, né? Que tem um ponto ideal de maturidade fisiológica, né? Que é verificada através de alteração na cor, né? Na produção de algumas substâncias voláteis que dá o aroma, aumento da concentração de açúcares. Então, tem várias características que identificam a maturidade fisiológica. A gente também viu no laboratório como é que é feito, né? Determinado através do Gale-Brix, da firmeza da polpa, do pH, que avalia a acidez. Então, tem várias formas de identificar o ponto de maturidade fisiológica. Então, quando o fruto ele é colhido depois que atinge a maturidade fisiológica, onde o processo de maturação já está avançado, pode favorecer a esse distúrbio, que é o escurecimento interno. Essa imagem aqui é no fruto de maçã após o armazenamento sob refrigeração por 4 meses, né? Então, a temperatura e a concentração de CO2 na câmara interfere, favorece o surgimento desse distúrbio associado à maturação avançada. Aqui é um exemplo também do escurecimento interno no pêssego. Após 35 dias de armazenamento refrigerado, então a gente observa, pessoal, que fica inviável, né, a consumo desses frutos. Aqui temos outro distúrbio fisiológico que ocorre normalmente durante o armazenamento em maçã. Então, pessoal, esse aqui é um exemplo de um distúrbio fisiológico causado pela deficiência de cálcio. Então, esse problema, ele não é provocado pelo armazenamento, ele é provocado no campo, pela deficiência de cálcio que ocorre no campo. Então, quando ele é armazenado, apresenta esse aspecto, né? A gente vê essas necrose, morte de tecido, e que afeta diretamente a qualidade, né, do fruto, né? Então, ninguém vai querer consumir uma maçã, né, com essa aparência. Então, a deficiência de cálcio, pessoal, afeta diretamente a parede celular, né? Porque o cálcio é um nutriente que tem como função formação da parede celular, formação de pectato de cálcio, que é substância que dá a rigidez, né, da parede celular. Então, se falta cálcio, vai afetar a parede celular, né? Ela não vai ter firmeza, vai provocar necrose, vai favorecer a entrada de patógenos, que também vai interferir na firmeza do fruto, né? Então, a falta de cálcio pode causar esse distúrbio fisiológico. Temos outro distúrbio fisiológico. Eu acho que esse distúrbio aqui é comum, né, pessoal?
Por exemplo, quando a gente vai no supermercado comprar maçã, a gente observa, eu já vi bastante no supermercado maçãs, frutos de maçã com esse aspecto, eu acho que é mais comum, principalmente aqui na parte superior do fruto, né? Esse aspecto é provocado, é um distúrbio fisiológico e ocorre na maçã quando ela ainda está no pomar. Isso é provocado pela alta umidade relativa do ar, associada a baixas temperaturas. Então, esse distúrbio fisiológico, ele não ocorre durante o armazenamento, ele ocorre antes do armazenamento, ainda no campo, né? Provocado pela alta umidade relativa do ar, associada a baixa temperatura. Então, esse tipo de distúrbio já é bem comum em relação aos demais. Então, esse distúrbio ele vai reduzir a qualidade visual da maçã, né? Contudo, é mais a aparência que é alterada, não é como, por exemplo, nesse distúrbio, a gente vê que alterou, né, internamente, a gente não fica inviável o consumo. Mas no caso desse distúrbio, ele só afeta a aparência, mas o fruto ainda pode ser comercializado e consumido. Só que, contudo, mesmo não sendo um distúrbio causado pelo armazenamento, mas quando o fruto ele é colhido com essa característica, esse aspecto, pode afetar a qualidade durante o armazenamento do fruto. Outro distúrbio é a escaldadura. Ocorre durante o armazenamento da maçã e é caracterizado pelo escurecimento da epiderme do fruto, que a gente pode observar, ocorre o escurecimento da epiderme da parede celular do fruto, que também vai afetar a aparência, né? Então, vai reduzir o consumo, né, do fruto e ocorre durante o armazenamento. Outro distúrbio é a cavernas, que ocorre em maçã e peras e é provocado pelo alto nível de CO2 durante o armazenamento. Então, por isso que é importante fazer um controle rigoroso da quantidade de CO2, né, que é fornecido, que é liberado na câmara, né? É importante ter formas de absorção desse CO2 para evitar o surgimento desse distúrbio, né, durante o armazenamento. Às vezes, a gente, quando compra maçã, a gente encontra esse aspecto, né? A gente pode encontrar esse aspecto, que é um distúrbio fisiológico provocado pelo armazenamento, né? Então, se vocês observam, pessoal, que a maioria das imagens de distúrbios fisiológicos ocorre em maçã, então maçã é um fruto que está bastante propenso aos distúrbios fisiológicos, né? Então, a questão genética também influencia e a forma de armazenamento, né? Outro distúrbio é a rachadura em sítios, que é causada pela flutuação na disponibilidade de água durante o crescimento, né, do pomar, e a nutrição inadequada, a deficiência de cálcio também ajuda, provoca o surgimento desses distúrbios, né? Então, a falta de água em determinados períodos afeta, associada à deficiência de cálcio, pode causar esse distúrbio, né? Essa rachadura do fruto, né? Como eu disse, o cálcio está diretamente relacionado com a parede celular do fruto, né? Então, a falta de cálcio pode tornar a parede celular pode deixar com menor firmeza, né? A parede celular pode ficar com menor firmeza, causada pela falta de cálcio, né? Então, provocar essa rachadura. Porque, pessoal, o cálcio, ele age como um agente cimentante. Um exemplo quando a gente tá fazendo a construção de uma casa, você já deve ter observado na construção de uma casa, a casa é formada por vários tijolos, né?
Mas entre um tijolo e outro não se coloca cimento como um agente cimentante para evitar que a casa caia. Então, o cálcio na planta, na parede celular, ele é como se fosse o cimento, ele que vai unir uma célula à outra. Então, o agente cimentante é o cálcio. Então, se faltar cálcio, pessoal, não vai ter essa cimentação de uma célula à outra. Então, pode causar esse rompimento aqui da parede celular. Então, também fica inviável a comercialização. Uma porque é porta de entrada para patógenos, para umidade, que vai danificar, perder a qualidade desse fruto, e também o consumidor não vai fazer a compra de uma matéria-prima dessa forma. Então, favorece a perdas pós-colheita. Outro exemplo de distúrbio fisiológico é o dano provocado pelo congelamento. Então, o congelamento também causa distúrbio fisiológico. Isso ocorre pelo rompimento das células do fruto, pelo congelamento, que vai ocorrer durante o armazenamento. Então, por exemplo, a maçã, quando a maçã ela é colhida e o objetivo é comercialização imediata, consumo in natura, então normalmente a maçã ela é colhida, ela é refrigerada a baixa temperatura por alguns dias, depois ela é transportada para comercialização. Mas, por exemplo, quando o objetivo da maçã é passar por um longo período de armazenamento, por exemplo, 5 meses, 7, 8 meses, então normalmente se faz essa técnica de congelamento, porque o congelamento tem como característica aumentar a vida pós-colheita do fruto. Mas tem que saber quais as espécies, quais os frutos toleram esse aumento, essa redução da temperatura, porque pode causar também distúrbios fisiológicos e o fruto ficar inadequado para a comercialização. Aqui é um exemplo de dano provocado pelo congelamento no pepino, né? A gente observa que afetou a parede celular, né? A firmeza do fruto, então vai favorecer a entrada de patógenos. Também o consumidor não vai querer adquirir, comprar um produto, uma matéria-prima dessa forma. Aqui a gente tem danos na maçã e na pera provocado pelo congelamento, né? Então a gente já vê internamente, né, como fica, como altera, né, a polpa e afeta a qualidade do fruto. A gente vê também a presença de rachaduras. Ó, a gente pode observar também em banana, o congelamento, a refrigeração afeta, né, também, ó, afeta tanto a polpa como a casca, né, a epiderme, provocando escurecimento, né, esse escurecimento. Também vai ficar inviável a comercialização. Então, a banana é um fruto que ele não tolera, né, temperaturas muito a menos, baixas temperaturas. Aqui a gente tem um exemplo de várias temperaturas de armazenamento. A gente observa quando a banana o fruto de banana é armazenado a 0 graus Celsius, como tem alteração na cor, né, na coloração da casca. Armazenamento em 5 graus Celsius, a gente vê que o fruto ainda está imaturo, né? Armazenamento a 10 graus Celsius, a gente pode observar que ainda não tem que essa temperatura não provocou alterações, né, no fruto visualmente. Na temperatura de 15 graus Celsius, a gente já observa que começa a formar pontos necrosados, morte de tecido. E na temperatura de 20 graus Celsius, a gente observa necrose e morte dos tecidos, né? Então, a gente observa um melhor desenvolvimento na temperatura de 10 graus Celsius, né? Com 2 semanas de armazenamento. Então, os frutos de banana eles são muito sensíveis à temperatura, né? Então, é importante ter uma temperatura adequada para armazenamento dos frutos. Aqui é um exemplo de injúria provocada pelo frio em quiabo. Então, vemos também necrose e morte de tecido, né? Aqui são frutos de mamão, 28 dias a 10 graus Celsius.
Então, a gente também observa essas pontuações escuras, são necrose e morte do tecido, né? Então, esses filtros ficam condenados, né? Não se consegue comercializar, né? Provocado pela temperatura inadequada. A gente já observa aqui, ó, até o surgimento de fungos, né? Colonizando esse filtro. Aqui, injúrias provocadas pelo frio em ameixa, ó, causa escurecimento, né, interno, danos, provoca distúrbios fisiológicos. Temos tangerina, 28 dias de armazenamento, a 1 grau Celsius, a gente vê que afetou, né, o fruto, né, está começando a causar necrose, morte dos tecidos, e a gente observa que em 4 graus Celsius, ó, a gente vê que não tem alteração na casca, né, a nível visual, a gente não vê que ocorreu alteração nesse fruto. Então, a gente vê que a temperatura influencia, né, no armazenamento, na vida pós-colheita do fruto e pode provocar o surgimento de distúrbios fisiológicos. Aqui a gente tem uma tabela que mostra a classificação dos produtos hortícolas e frutos e mostra a sensibilidade ao frio, né? Então aqui a gente tem um grupo de frutos e hortaliças pouco sensíveis ao frio, né? Como, por exemplo, ameixa, maçã, pera, uva, cenoura, brócolis, ervilha. E aqui a gente tem um grupo de espécies muito sensíveis a injúrias causadas pelo frio. No caso, abacate, cítrus, quiabo, tomate, batata, abóbora, manga, maracujá, banana. Então, é importante também conhecer essas informações e sempre conhecer a espécie que você está trabalhando. Por exemplo, frutos de manga, está trabalhando com cítrus, com morango, com maçã. É importante conhecer muita espécie para conhecer a temperatura adequada, qual a forma de armazenamento para garantir a vida pós-colheita do fruto. Aqui a gente tem o exemplo da maçã, o congelamento dos frutos, provocando distúrbio fisiológico. A gente vê a destruição das células, né, da parede celular causada pelo congelamento, que favorece a entrada de patógenos, de fungos, de bactérias, e também esses frutos eles ficam condenados, né, não se consegue comercializar, né, então é importante sempre manter a temperatura adequada. Aqui é um exemplo de injúrias causadas pela baixa umidade, que causa o murchamento, porque quando, por exemplo, a umidade da câmara de armazenamento estiver baixa, também o que ocorre? Ao invés do fruto absorver água, umidade, ele vai perder umidade para o meio. Então, pode causar esse murchamento. Por exemplo, também na colheita, a exposição ao sol excessiva também pode causar murchamento. Às vezes a gente encontra já no supermercado, quando a gente já está na parte, a maçã, aquelas maçãs, já tem muito tempo ali exposta, a gente vê que algumas já estão murchas, porque ocorreu um abaixamento da umidade, tem baixa umidade ali naquele ambiente, e ela está perdendo água para o meio. Então, fica com esse aspecto aqui, esse murchamento. Já aqui são injúrias causadas pela alta umidade. Então, tanto a baixa umidade quanto a alta umidade vai afetar na qualidade pós-colheita dos frutos e hortaliças. Então, por isso que é importante conhecer a umidade relativa do ar adequada para cada espécie. Ó, a gente pode observar aqui nitidamente a ruptura da parede celular, a ruptura da casca provocada pela umidade relativa do ar excessiva. Então, também essas aberturas vai ser porta de entrada para patógenos, para pragas, insetos e vai provocar a perda da qualidade e
vai se tornar inviável a comercialização. Outro distúrbio fisiológico é a queima provocada pelo sol. Então, os danos começam a ocorrer em temperaturas acima de 30 graus Celsius, agravando-se na faixa entre 38 a 50 graus Celsius. Então, os sintomas provocados pela queima, pelo sol, é amaciamento dos tecidos, alteração na coloração e colapso. E o colapso e possível escurecimento de tecidos. A gente tem aqui uma imagem da maçã. Essa parte aqui marrom é provocada, é um dano provocado pelo excesso de luminosidade, né? Queimadura causada pelo sol. Isso ocorre principalmente na colheita, né? Então, a gente viu na aula passada, é importante ter alguns cuidados na colheita, né? Eu falei que um desses cuidados é, depois que realizar a colheita, cobrir os caixotes com papelão, com jornal, para evitar essa exposição direta dos frutos aos raios solares. Se possível, sempre realizar a colheita nas partes mais frias do dia, né, no início da manhã, para evitar essa exposição excessiva aos raios solares. O local onde vai ser colocado esses frutos é necessário que seja refrigerado, coberto, para evitar essa exposição. A gente viu também, eu mostrei algumas imagens, que muitos produtores fazem a colheita, colocam os frutos em caixotes empilhados, sem nenhuma cobertura, com exposição direta aos raios solares. Então, isso pode provocar, pessoal, distúrbios que vai afetar diretamente na qualidade desses frutos. Então, vai ficar inviável a comercialização. Então, é importante ter cuidado, porque esses cuidados vão garantir um produto de qualidade, né? E, por exemplo, aquele produtor rural, ele tem que ter um nome, ele tem que zelar por um nome no mercado, né? Então, ele tem que garantir ao supermercado, ao comércio varejista, atacado, um produto de qualidade. E a sensibilidade, pessoal, dos frutos aos distúrbios fisiológicos depende de alguns fatores. Por exemplo, a espécie ou cultivar, o fator genético, pode influenciar, né? Então, por exemplo, no caso da maçã, pode ter diferenças. Maior sensibilidade de um determinado cultivar de maçã ao surgimento de distúrbios fisiológicos em relação a outro tipo de outra cultivar de maçã. Então, dentro da própria espécie pode ter variações em relação à sensibilidade a distúrbios fisiológicos. As práticas culturais também podem interferir, principalmente a adubação, né, pessoal? A gente viu que a deficiência de cálcio pode favorecer a distúrbios fisiológicos, a deficiência de boro, que também é importante para a formação da parede celular, também pode provocar distúrbios fisiológicos. A falta de água, a gente viu que no caso dos cítricos, aliados com a deficiência de cálcio, pode causar rachaduras, né, nos frutos. Além disso, o ponto de colheita, né, é importante, né? A gente viu, por exemplo, alguns distúrbios fisiológicos são favorecidos pelo avançado estágio de maturação, né? Vimos também que quando o fruto é colhido, por exemplo, e é exposto aos raios solares, também favorece o surgimento de distúrbios fisiológicos. Então, é importante realizar a colheita, né, de forma adequada, né, seguindo todos os cuidados. As condições ambientais também favorecem ou diminuem os distúrbios fisiológicos, né? A gente viu que temperaturas muito baixas, a menos, favorece a vários distúrbios fisiológicos, né? Durante o armazenamento, né? A gente viu que a umidade relativa do ar interfere, tanto a baixa umidade pode causar murchamento dos frutos, como
umidade relativa do ar alta pode causar rupturas de tecidos, né, da parede celular, então interferir. Os níveis de oxigênio, de CO2 também interferem. As condições de armazenamento, né, que estão ligadas à quantidade de CO2, de oxigênio, a umidade relativa durante o armazenamento, a temperatura adequada, então tudo isso vai interferir no surgimento de distúrbios fisiológicos. Então, quais são os sintomas que são observados no processo dos distúrbios fisiológicos? Então, os sintomas, eles são múltiplos. Pode ocorrer, pessoal, de um mesmo filtro apresentar mais de um distúrbio fisiológico, que pode afetar a casca, como a gente viu, né? A escaldadura, por exemplo, afeta a casca, né? O congelamento também pode afetar a casca, pode afetar a polpa, né? Internamente, como o escurecimento que a gente viu, pode afetar a parte central, só a parede celular, só a casca, né? Então, os sintomas podem aparecer em diferentes locais. E, por exemplo, em hortaliças, os sintomas podem afetar parcialmente ou totalmente as folhas, as raízes, o caule, o bulbo. Então, os sintomas, eles podem ocorrer no campo, né, antes da colheita, que a gente viu, por exemplo, exposição ao sol, excesso de temperatura, de luminosidade, pode causar escaldadura já no campo, né, a deficiência de nutrientes, principalmente de cálcio e boro, que afeta a parede celular do fruto, já pode ocorrer no campo, né? O excesso de umidade relativa do ar e baixas temperaturas também pode causar distúrbio fisiológico no campo e também durante o armazenamento a gente viu, né, que a baixa temperatura também favorece o surgimento de distúrbios fisiológicos. Então, esses distúrbios fisiológicos, pessoal, eles causam morte, né, da parede celular, das células, afeta a polpa, a casca, afeta a qualidade, né? Pode tornar o fruto ácido, amargo, altera a liberação de substâncias voláteis, né? Altera o sabor, o odor fica estranho, né, do fruto. Então, são alguns sintomas que podem ser observados em frutos que apresentam distúrbios fisiológicos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais doenças de pós-colheita. Fruto e das hortaliças. Então, pessoal, as principais doenças que ocorrem na pós-colheita de frutos e hortaliças são principalmente fungos e bactérias, são os patógenos que provocam o surgimento de doenças. Aqui a gente tem alguns fatores que favorecem ao surgimento de doenças na pós-colheita, né? O clima, né? Por exemplo, a elevação da temperatura no campo, o excesso de umidade relativa pode favorecer o surgimento de doenças durante o armazenamento. Por exemplo, o excesso de temperaturas muito elevada pode favorecer ao distúrbio fisiológico, né? A escaldadura, que vai diminuir a firmeza do fruto, pode favorecer a entrada de patógenos. Ao surgimento de doenças na pós-colheita também podem interferir em relação a cultivares, né? O fator genético pode ter interferência, né? A gente viu que tem algumas espécies ou algumas cultivares que têm uma maior suscetibilidade ao surgimento de distúrbios fisiológicos, que pode favorecer ao surgimento de doenças. A adubação interfere, né, pessoal? Porque uma planta mal nutrida, com deficiência de nutrientes, por exemplo, de cálcio, vai favorecer o surgimento de doenças.
o manejo, né? A irrigação, a aplicação de produtos químicos para controle de pragas, de doença, né? Vai interferir. Fatores como colheita, pós-colheita, né? A gente viu que tem vários cuidados que tem que ser tomados durante a colheita, por exemplo, não pode se fazer a colheita em períodos chuvosos, porque o excesso de umidade pode favorecer o surgimento de patógenos durante o armazenamento, após colheita. O transporte também vai interferir, por exemplo, os frutos são colhidos em horários quentes do dia, não são cobertos, são expostos aos raios solares, ao ambiente. Então, isso tudo pode favorecer a entrada de patógenos, não são armazenados com refrigeração, esse transporte é feito sem refrigeração, vai favorecer o surgimento de doenças. Durante o manuseio, é feito de qualquer forma, não é feita uma limpeza, a gente viu na aula passada, né, que tem todo um protocolo que deve ser seguido. Tem todo um protocolo que deve ser seguido no preparo desse fruto no packing house, né, que é o local onde é processado, preparado o fruto, né? Então a gente viu que tem recepção, tem uma limpeza, uma limpeza, tem uma classificação, seleção. Então tem vários processos, protocolos que devem ser seguidos para garantir uma maior vida pós-colheita do fruto. Tratamento fitossanitário, a falta de aplicação de produtos químicos para controle de fungos, fungicidas, bactericidas, pode favorecer o surgimento de doenças na pós-colheita. A falta de climatização, principalmente durante o transporte até o local de processamento, packing house, pode favorecer as doenças. A embalagem, o armazenamento, tudo isso são fatores decisivos para o surgimento de doenças. Aqui a gente tem um exemplo das principais doenças que ocorrem em banana. Bem, pessoal, eu não vou ficar falando aqui o nome das doenças, porque a gente vai ver imagens. Então, quando eu mostrar a imagem, eu já falo da doença. Eu coloquei aqui essas informações para quando vocês forem estudar, fica melhor para vocês visualizar. Mas quando eu for falar, eu vou falar diretamente na imagem, para evitar ficar repetindo novamente. Então, aqui a gente tem o exemplo da doença que ocorre em banana, a antracnose. Essa doença, pessoal, ela é muito comum em frutos, né? A antracnose, causada pelo fungo coletrótico Musa. Então, essa doença, ela causa destruição, morte dos tecidos, a gente pode observar, né, esses tecidos necrosados. Outra doença que acomete os frutos de banana é a podridão da coroa. Tem esse nome que a gente observar, ocorre essa podridão, morte aqui da coroa. Essa doença também ela é bastante comum, né? Se a gente comprar banana, ainda com a coroa, esse pedúnculo aqui, a gente observa muito o surgimento de fungos. Eu, principalmente, meu filho gosta bastante de banana, então eu sempre estou comprando banana. Eu sempre observo que essa parte aqui da coroa tem a ocorrência de fungos, então é chamado de podridão da coroa, uma doença causada após colheita. Outra doença é a ponta de charuto, causada pelo patógeno Verticillium theobromai, chamada de ponta de charuto, pessoal, porque ficou um aspecto de charuto, né? Fica inviável, né, o consumo, né? Então, após colheita pode ocorrer o surgimento dessa doença, que pode ocorrer no fruto maduro, em maturação, o fruto verde também pode ocorrer. Temos também a mancha diamante,
causado pelo patógeno Cercospora range, causa essas pontuações, necrose desses tecidos. No fruto ainda imaturo, pode ocorrer. Agora, em manga, a gente pode observar também a antracnose, é uma doença que é muito comum em praticamente todos os frutos, né? E hortaliças, é a que mais vocês vão ver aqui. Mas vocês observam que para cada fruto é um patógeno diferente, é a mesma doença, mas é causada por outra espécie, né? Então, a gente vê destruição e morte dos tecidos também aqui do fruto de manga, né? É muito comum, né? Essa doença a gente observar. E é favorecida também pelo estágio avançado de maturação. Aqui a gente tem a podridão peduncular, causada aqui no pedúnculo, né? A gente vê essa morte, essa podridão dos tecidos. Temos aqui a mancha bacteriana, causada pela bactéria Xanthomonas campestre. Essas pontuações escuras, né? Também a gente pode observar, né, alguns frutos de manga, esse aspecto. No caso do abacate, também é muito comum a antracnose, né? A gente vê que tem o mesmo aspecto, né? Essa destruição dos tecidos, que começa com pequenas pontuações, que vai se juntando e depois toma todo o fruto até a morte, a senescência do fruto. Outra doença é a podridão penducular. Ó, a gente vê destruição, morte dos tecidos, tanto superficialmente como internamente, né? Então fica, não dá, né, para comercializar um fruto desse jeito. No abacaxi, temos a fusariose, causada pelo fungo Fusarium moniliforme. Então, ó, a gente a nível visual, o fruto, a gente pode observar essas pontuações aqui, amarronzadas, e se a gente fazer um corte transversal no fruto, a gente observa essas mortes do tecido, né, aqui, estágio já avançado, que também fica inviável a comercialização, consumo, né? Temos outra doença que acomete o abacaxi, a podridão negra, né, ó, danifica, provoca morte do tecido, né? Causa essa podridão. No mamão, temos a podridão negra. A gente pode observar, por isso que recebe esse nome, uma podridão na cor negra, né? Que afeta os frutos de mamão. Também é muito comum a podridão penducular no mamoeiro, né? Ó, a gente já viu em várias espécies que eu mostrei, né? Tem também como manga, né? Tem também esse tipo de doença muito comum. Então, você tem que ter muito cuidado na hora da colheita, né? Na retirada do fruto, para evitar o surgimento dessa doença, podridão penducular, né? Porque às vezes na hora da colheita, por exemplo, no fruto de mamão, se quando a colheita for realizada manualmente, não se tiver cuidado na hora de retirar esse fruto da planta-mãe, pode amassar com os dedos, danificar esse pedúnculo e favorecer a entrada de patógenos, que vai provocar o surgimento da doença. Em goiaba, também é muito comum a antracnose, né? A gente vê, os aspectos são muito semelhantes, né, entre os frutos, né? Pontuações escuras, né? Morte do tecido, começa com pequenas pontuações, vão se juntando até tomar todo o fruto, ó, já está aqui com aspecto. A gente já observa aqui o fungo, né? Essa parte aqui, esses bolores aqui são os órgãos reprodutivos do fungo, né? As estruturas reprodutivas do fungo.
Aqui outra doença é o cancro, né, que afeta a parte interna, né, do fruto de goiaba. Temos aqui podridão parda, que provoca essa podridão, essa morte de tecidos. E em citros, a gente tem algumas doenças, como o bolor verde, né? É muito comum, né? A gente observar depois da colheita, a gente compra no supermercado. Os frutos de laranja, por exemplo, coloca na geladeira ou coloca na fruteira. Com o passar do tempo, se não for consumido esse fruto, a gente pode observar o surgimento desse fungo, né? O bolo azul também a gente pode observar, né, com essa aparência. Aqui são as estruturas reprodutivas do fungo. Aqui a gente tem a podridão penducular também em frutos de citros, né? Ó, fetam fruto. Podridão parda, como a gente viu na goiaba. Podridão amarga. Então, tudo isso, além de afetar a aparência, também afeta o sabor, né? Daquele fruto. Ele perde as características, as propriedades químicas. Aqui temos a podridão cinza, podridão negra, tudo causado por fungos, pessoal. Na uva, a gente temos o mofo cinzento, que causa uma grande destruição, né, nos frutos, né, fica inviável a comercialização, o consumo, né. Aqui a gente vê as estruturas reprodutivas dos patógenos. Podridão da uva madura, causada pelo coletótero. Ó, pessoal, se a gente observar aqui nesse fruto, ó, a gente não observa mais a presença de polpa. Então, a perda é grande, a perda pós-colheita é grande, né? O surgimento dessa doença. A podridão amarga, algumas, por exemplo, no final de feira, se a gente for no final de feira, a gente pode encontrar algumas frutas com esse aspecto, né? É a podridão amarga. Ou quando a gente esquece essa uva muito tempo na geladeira, ela também vai ficar com esse aspecto, a gente pode observar. No caso da maçã, a gente pode ter a podridão carpelar, né? Essa morte dos tecidos, né? Essa podridão. Podemos ter o bolo azul, causado pelo fungo penicillium, que a gente viu em citros, né? Também pode acometer maçã. A antracnose, né? Que a gente viu que é comum, né? Que em maçã. E agora a gente vai falar algumas doenças em hortaliças, né? No caso das cucurbitáceas, que é uma família que é composta principalmente pelo melão, melancia, pepino, abóbora, né, ou abobrinha. Temos algumas doenças também que acomete, ó. Aqui no caso da abóbora, a mancha alternária, causada pela alternária alternata. Então, a gente observa necrose, morte do tecido, que é antracnose, ó, em abóbora, em melancia, né? Então, fica destruído, né, os tecidos. Em cenoura, temos a podridão mole. A gente pode observar, pessoal, esses aspectos. Também quando a gente coloca a cenoura na geladeira, esquece, por exemplo, faz uma viagem, deixa a cenoura ali guardadinha. Quando a gente vai abrir o sacola, a gente pode encontrar a cenoura com esse aspecto, podridão. Podridão azeda, né? Pior ainda, né? Os sintomas, né? Então, em feira, aquelas cenouras que são jogadas, são colocadas em caixotes, são descartadas. Com o tempo, ela pode apresentar esse aspecto, né? Podridão azeda, né? Que é uma destruição total. Temos aqui o mofo cinzento, né?
recebe esse nome porque tem a formação do fungo com as estruturas reprodutivas nesse aspecto cinzento. Aqui temos em alface a podridão mole, que pode ocorrer no campo e durante o armazenamento, né? Por exemplo, em ambientes com umidade relativa do ar alta, né? Pode favorecer o surgimento dessa doença. Temos mancha de cercóspora. Essa aqui já é comum a gente observar, né? Quando a gente armazena as folhas de alface na geladeira e deixa por muito tempo lá guardada, ela fica com esse aspecto. Que a gente tem a septoriose, também em folhas de alface, essas pequenas pontuações escuras que vai evoluindo até causar senescência, morte de todo o tecido foliar. Em Brasca é um grupo de famílias, né? Então, na família das Brascas, a gente pode ter doenças no brócolis, couve-flor, couve, repolho, alguns exemplos de doença nessas espécies de brásicas. Aqui a gente tem a podridão mole, né? Tem esse nome porque fica esse aspecto mole, gelatinoso, né? Com morte e destruição dos tecidos. Temos a podridão de alternária, né? No couve, né? Também é comum quando o couve é armazenado, apresentar esse aspecto. Se ele não for consumido rapidamente, ele fica armazenado. Que é podridão negra, destruição, morte, senescência de tecidos e repolho, né? Ainda no campo. E no tomate, que também é uma hortaliça muito importante, de grande importância econômica, né? Temos aqui a podridão alternária, né? Com destruição, com morte dos tecidos. Temos a podridão de risópos, ó, esse aspecto aqui, causado por um fungo, né? Tomado pelas estruturas reprodutivas, né? A gente também pode observar durante o armazenamento, refrigeração, em casa mesmo. Temos a podridão de poma, com morte e destruição dos tecidos. Temos a podridão de risópos. Ó, aqui a gente dá para ver nitidamente as estruturas reprodutivas do fungo, né? Ó. Então, também causada na pós-colheita. A podridão azeda, causada pelo funzário, né? Um fungo. É muito comum também durante o armazenamento, né? Causa essa podridão. Agora a gente vai falar quais são os métodos de controle dessas doenças de pós-colheita. Então, a gente pode ter métodos preventivos, né? Para prevenir, evitar, né? Isso deve ocorrer durante todo o processo de produção, desde o campo, né? O manejo no campo, as práticas culturais, irrigação, adubação, cuidados na colheita, né? No armazenamento, no processamento, tudo isso são medidas preventivas de controle. Temos métodos físicos, químicos, biológicos que podem ser utilizados para controle de doença. Então, um método muito utilizado para conservação de pós-colheita de frutos e hortaliças é a refrigeração, né, que a gente falou em aulas passadas, né, que o objetivo da refrigeração é diminuir, retardar a respiração do fruto e a produção de etileno, que são dois fatores que favorecem a maturação, a senescência do fruto, né? Então, a refrigeração tem como esse objetivo. Também permite esse controle de doenças, né, de patógenos, porque o fruto
armazenado a baixa temperatura, ele diminui seu metabolismo, né? Então, consequentemente, também é uma forma de conservação, né? Retardar todos os processos fisiológicos, bioquímicos, né? Diminui também a taxa de respiração, transpiração, e, consequentemente, vai diminuir o desenvolvimento de patógenos. Aqui a gente tem uma tabela que mostra alguns patógenos e a sensibilidade ao frio. Então, por exemplo, no coletrópico, a sensibilidade ao frio, tem sensibilidade ao frio em temperaturas menores que 10 graus Celsius, então inibe o crescimento. O aspergilo também, o crescimento é inibido a temperaturas menores que 10 graus Celsius. Por exemplo, a alternária, alternata, tem sensibilidade a temperaturas de 0 graus Celsius, cresce lentamente. Né? Então, é importante vocês observar que a baixa temperatura promove essa conservação, né? Diminui o surgimento de patógenos. Aqui a gente tem algumas temperaturas indicadas para o armazenamento de hortaliças. No caso do alface, deve ser armazenado a 0 graus Celsius, berinjela de 7 a 10 graus, tomate de 8 a 12, tomate já é mais sensível a temperaturas baixas, pepino também é sensível, a temperatura adequada é de 10 a 13. Tratamento térmico também é uma forma de controle de doenças, que a gente falou também na aula passada, né, no processamento, no packing house. Também é uma forma de tratamento, né? Tratamento térmico. Então, o calor, a exposição do fruto hortaliças ao calor pode evitar o surgimento de doenças ou matar o patógeno, né? Ali presente. Por exemplo, no caso do mamão, a temperatura de imersão é de 47 a 49 graus Celsius por 20 minutos. No caso da manga, é a 50 graus Celsius por 20 minutos. Nos citros, 50 graus Celsius de 2 a 4 minutos, né? Então, é uma forma também de controle de patógenos, mas não deve ser o único método. É importante utilizar mais de um método de controle, né? De patógenos para aumentar a eficiência. E lembrando, pessoal, esse tratamento térmico não deve ser realizado em qualquer fruto, né? Em todos os frutos. É importante que o fruto tolere altas temperaturas, né? Porque pode causar amolecimento e mortes de tecido, dependendo do fruto, né? E até cozinhar o fruto, então tem que conhecer do fruto, da hortaliça, para realizar esse processo. Então, a vantagem do tratamento térmico, pessoal, é que não tem efeito residual, né? Não se aplica nenhum produto, né? Apenas a temperatura, né? Como forma de controle. Então, por isso, ele requer um tratamento complementar, né? Não deve ser usado como único forma de controle. E uma desvantagem desse método é porque pode causar escaldadura, né? E aumentar a suscetibilidade à podridão, né? Porque pode deixar o tecido mole e favorecer a patógenos. Então, para que isso não ocorra, é importante escolher os frutos e hortaliças que consiga se adaptar a temperaturas elevadas. Outra forma de controle é a atmosfera modificada, né? Alterar a atmosfera, ou seja, alterar a concentração de oxigênio, de CO2 durante o armazenamento, né? A gente viu que tanto o oxigênio quanto o CO2 pode favorecer a distúrbios fisiológicos e, consequentemente, pode favorecer ao surgimento de patógenos, né? Então, isso deve ser controlado. Então, dependendo da atmosfera, da concentração de gases durante o armazenamento, pode provocar escurecimento da polpa, pode favorecer elevadas concentrações de CO2, pode favorecer a produção de compostos fenólicos.
Então, a atmosfera modificada controlada também não deve ser o único método de controle, deve ser usado conjuntamente com outros métodos. Outra forma de controle de doenças é o uso de raios ultravioleta. Nesse caso, é aplicada a luz ultravioleta como uma forma de controle de patógenos. O objetivo é retirar aquela carga microbiana superficial. E muitos trabalhos vêm mostrando resultados positivos em maçã, pêssego, uva, citro, no controle de várias doenças. Só que tem que ter cuidado, pessoal, porque doses excessivas de raios ultravioletos pode favorecer distúrbios fisiológicos e favorecer o surgimento de doenças. E outra forma de controle bastante utilizada é o controle químico, né? O uso de fungicidas, bactericidas, né, no controle. Então, deve ser usado, mas com cautela, né? Respeitando a legislação, né? A quantidade adequada para cada fruto, né? Porque a gente sabe que esses produtos químicos podem causar sérios danos à nossa saúde, né? E muitos dos frutos a gente consome com a casca, consome com tudo, né? Então a gente está ingerindo esses produtos químicos, né? Que afetam a nossa saúde, né? Por exemplo, as frutas e hortaliças que são produzidas com o objetivo de exportação, né? Para outros países. Então, a aplicação de produtos químicos é bastante controlada, né? Porque eles são bastante rigorosos na concentração de produtos químicos na matéria-prima, né? Então, se tiver com quantidade acima do desejado, eles vão mandar de volta, eles vão barrar e vão mandar de volta para o Brasil essa matéria-prima, né? Então, pela alta exigência, principalmente da União Europeia, Estados Unidos, então quem trabalha com o objetivo de exportação de frutos tem um maior rigor, né? Com a utilização de produtos químicos para controle de doença, né? Que deveria ser feito também aqui no país, né? Esse rigor também deveria ser aplicado aqui no país, né? Porque a gente também precisamos consumir um alimento de qualidade, né? Sem resíduos de produtos químicos, né? Que agride a nossa saúde. Também temos exemplos de controle biológico no controle de doenças, né? Que pode ser feito no campo, também no laboratório, no armazenamento, né? É um método alternativo também, que deve ser utilizado em conjunto com outros métodos, né? Para garantir eficiência no controle de doenças, que além de ser usado aqui no Brasil, também são usados em outros países. E assim, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Onde a gente trabalhou distúrbio fisiológico e doenças que ocorrem pós colheita do fruto, né? Então, vocês observam que tudo está interligado, né? A colheita, o processamento, a industrialização, tudo tem que ser feito da melhor forma possível, porque tudo isso vai interferir, né, na qualidade do produto, né? Aqui temos um exercício para vocês responderem e me entregarem na próxima aula, né? O mesmo esquema, né? Vocês vão me enviar por e-mail a resposta desse exercício aqui sobre a nossa aula de hoje. E temos a bibliografia utilizada. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. E um bom dia a todos.